nome de Jesus. Deus, fala conosco, meu Pai. Senhor, como tu tem falado comigo a respeito de altar, Deus. Ô Pai, então fala com seus filhos, no nome poderoso de Jesus, e todos quanto creem que possam dizer amém e amém. A importância, querido, do altar. A importância de como está o meu altar, como está o teu altar. Lembrando que em muitas passagens na antiguidade, no Antigo Testamento, todas as vezes em que Deus mandava fazer um altar, mandava que o altar fosse de pedra bruta. Tinha um significado. Pedras brutas. Repita comigo, pedras brutas. E aí me faz lembrar Elias, quando chega por volta, passado o meio-dia, chega a vez dele. Então naquele momento em que chega a vez de Elias, a primeira coisa que ele faz é restaurar o altar do Senhor, porque estava em ruína. Os 450 profetas de Baal deixou o altar em ruína. E Elias olha para aquele altar. Deus hoje está te dando visão em nome de Jesus. Olha para aquele altar e diz assim: rapaz, o meu Deus não vai derramar fogo em altar em ruína. O meu Deus não vai enviar fogo no altar. Eu primeiro preciso acertar. E aí a Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz, ele toma de 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, simbolizando então os filhos e descendentes de Jacó, Israel. E ele toma as 12 pedras escolhidas a dedo, ele restaura o altar. Significa dizer que Elias é tido como profeta restaurador. A importância do altar para ele, a importância de um altar restaurado para ele era algo que significava muita coisa. E se nós formos consultar em rápidas palavras, se nós formos consultar a primeira epístola de Pedro, lá no capítulo 2, versículo 5, nós vamos ver Pedro dizendo que nós somos pedras vivas. O Senhor vira para Pedro e diz: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Pedro descobre que nós na verdade somos pedras vivas. Eu ministrava essa mensagem em Cavalcante, mensagem diferente. Estou lá tratando sobre, semana passada, restaurando o meu altar. Em Nova Campinas eu ministrei restaurando o meu altar em outra passagem. Em Cavalcante Deus me levou para um outro lado. E na sexta-feira ministrava lá naquele lugar, e Deus me fazia ver que no momento em que Elias ele vai tentar procurar essas pedras, tentar localizar essas 12 pedras brutas que fariam parte do altar, Elias então ele começa a procurar. E eu acredito que por sermos pedras vivas, aquelas pedras representavam todo Israel. Isso é bom ficar claro. E automaticamente representaria mais à frente a mim e a você, como filhos por adoção através de Cristo Jesus. Por isso Pedro vai dizer que nós somos pedra viva. Nós somos como pedras vivas. E eu fico tentando imaginar aquelas pedras chamando a atenção de Elias, dizer: Elias, sou eu, está aqui, escolha a mim. Claro que isso não aconteceu no mundo real. Isso é simplesmente uma figura para que a gente possa entender o que era a escolha das pedras, das 12 pedras. Elias vai lá, escolhe 12 pedras e começa a montar o altar. Então esse altar, depois de ser montado, levando em consideração que as pedras eram pedras brutas. E se você me perguntar: pastor, por que eram pedras brutas? Porque eram pedras significativas do homem. Em dizer para mim e para você, e aí vou falar de mim um pouquinho, mesmo como pastor, existem coisas que o Senhor vem e diz: filho, agora eu preciso te lapidar aqui, ó. Quantas vezes o Senhor tira de nós, sim ou não? Tira de nós o orgulho, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Tira de nós a vaidade. O Senhor ele vem e tira de nós aquilo que tem atrapalhado de servi-lo. Tira de nós as impurezas. O Senhor tira de nós tudo aquilo que tem atrapalhado de servirmos ao Senhor de uma maneira correta, com o nosso coração alegre e de uma maneira que venha agradar o Senhor.
E Deus então faz com que Elias escolha 12 pedras. E aí Pedro vai dizer que, olha, não se preocupe vós, porque existe uma pedra angular, ou uma pedra de esquina que se chama Cristo Jesus. Ele veio em forma humana. No Evangelho de João, no capítulo 1, vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Significa dizer que Cristo então é a pedra angular, é a pedra de esquina, é a pedra mais importante dessa construção, e nós fazemos parte da mesma construção. Significa dizer que quando eu ou você estamos com qualquer tipo de fissura, eu atrapalho a construção num todo. Então o Senhor, na sua delicadeza e no seu amor, Ele vem e começa a nos orientar que como pedra precisamos estar tratados para entrar no lugar certo. Imagina você numa construção onde ela começasse a ser feita e deixasse alguns determinados buracos, e esses buracos significaria a minha vida e a tua. Então aquele que está armando então essa obra, ou o pedreiro espiritual, ele pega dessa pedra que sou eu, dessa pedra que é você, ele olha e diz assim: aqui é o lugar dele, aqui é o lugar dela, aqui é o lugar dele, aqui é o lugar dela. E aí é um lugar específico para mim e para você. Mas a minha pedra está muito bruta, ela não entra naquela cavidade. E o Senhor então começa a tirar todas as diferenças para que eu consiga me encaixar naquilo que é vontade, desejo e querer do Senhor. Tu consegue entender qual é a vontade, desejo e querer de Deus para a tua vida? Tu consegue entender por que Deus ele tem uma preocupação muito grande, nos compara com pedra? Porque como pedra eu precisaria ser forjado, eu precisaria ser tratado, eu precisaria então que todas as arestas, tudo que tivesse errado pudesse ser tirado, para que eu conseguisse me encaixar no lugar certo. O pedreiro espiritual faz isso. E como pedra viva, significa que, como pedra viva, eu e você estamos à procura daquele que vem tirar e aparar todas as arestas, porque eu preciso estar no altar da maneira que aprouver o Senhor. Eu quero te lembrar que no altar ia fogo. O Evangelho vai nos mostrar que no momento que João Batista dá testemunho de Jesus, ele vira e diz assim: virá um após mim, que não só vos batizará com água, mas com Espírito Santo e com fogo. No altar esse fogo é constante. A Bíblia fala no Antigo Testamento: e o fogo arderá continuamente sobre o altar. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Significa dizer para você que o tempo inteiro, na minha vida e na tua, o fogo vai arder, me proporcionando estar na qualidade de pedra, sendo lapidada pelo Senhor, sendo tratada por Deus, aonde Ele se preocupa em tirar as impurezas, porque ela atrapalha a minha vida e a tua. Mas eu entro aqui. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer: o qual pertence um altar de ouro, para o incenso, a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo o maná, contendo o bordão de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins da glória, com a sua sombra. Os querubins eram 2 anjos em cima da arca. E esses 2 anjos, já ministrei aqui, e o Senhor mandou repetir, porque acredito que muitos não ouviram. Esses 2 anjos, eles estavam ajoelhados, com as suas asas, tudo isso tinha um ensinamento. Aquele anjo tinha pernas de homens, mostrando que a posição correta que eu preciso estar é de joelho para o meu Senhor, aos pés de Cristo. Esses anjos tinham cabeça de criança, simbolizando Jesus virando e dizendo assim: não vos embaraceis, deixar vir a mim os pequeninos,
porque dos tais é o reino dos céus. Quem não tiver um coração como o de uma criança, jamais entrará no reino. Criança, você briga e daqui a pouco não lembra mais de nada. Existem pessoas, ou até mesmo dentro das igrejas, ou até mesmo falando de nós, que temos dificuldades de liberar, porque não conseguimos estar olhando para dentro da arca. E dentro dessa arca possuía 3 coisas: o maná, um pote de maná. Repita comigo: um pote de maná. Mas espera aí, pastor Alexandre, a Bíblia deixa clara que o maná vinha todo dia, descia, e quem tentasse guardar para o dia seguinte apodrecia. Como pode haver um pote de maná, uma das iguarias mais finas, talvez um pão doce, e tudo leva a crer que era um pão doce, de uma maneira que nunca se fez algo igual até nos dias de hoje? Tu consegue entender a riqueza do detalhe que Deus faz? Não deu ao homem a dimensão do que era o maná. E descia, e quem tentasse guardar esse maná, no dia seguinte olhar, não, eu vou comer de madrugada, eu vou comer amanhã de manhã, e quando olhava, o maná havia apodrecido, não podia ser armazenado. E de repente, dentro da arca, aonde os querubins estavam olhando, aonde eles estavam olhando para dentro da arca, possuía um pote de maná, dizendo para mim e para ti então, que tinha um representativo. O maná descia dos céus, alimentava o povo hebreu no deserto. O povo se saciava através daquele maná, mas no dia seguinte ele ia e apodrecia. E o pote de maná dentro da arca era uma simbologia, ou tipificava, você está aprendendo isso comigo no seminário, tipificava, era um tipo de Cristo, guardado para mim e para você, para o momento que você quiser, para o momento em que eu preciso. Aí Jesus vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Está guardado para quem precisa, querido. Está pronto para ser consumido na hora que você quiser, na hora que eu quiser. E aquele que comer desse pão nunca mais tornará a ter fome. O impacto da presença de Cristo é tão grande, querido, que nunca mais eu consigo ser a mesma pessoa. O impacto do poder de Deus é tão grande que nunca mais eu consigo ser o mesmo. Ainda que queira, mas o impacto dessa palavra, do nome Jesus Cristo, ele consegue estremecer o inferno, querido. Ele consegue estremecer o inimigo da minha alma e da tua. Todas as vezes que tu diz: Jesus, me ajuda aí, Jesus, todas as vezes que você declara, o inferno treme. Todas as vezes que você declara, ei, os alicerces começam a se romper. Todas as vezes que você declara, as cadeias começam a se romper, os grilhões se arrebentam ao nome poderoso de Jesus. Ei, toca no teu irmão e diz assim: está disponível para você. Está disponível para você. Dentro da arca possuía um pote de maná. Tu entendeu esse pote de maná? Diz amém. Mas existia ali também, eu vou trocar a ordem aqui para deixar o bordão de Arão por último, que floresceu. Existia também as tábuas da aliança, as tábuas dos 10 mandamentos. Pergunta assim: por que, pastor? Porque através das tábuas, Deus estava dando ao seu povo direção. Queridos, se todos fossem pastores, não precisava de ovelha.
Se todos fossem ovelhas, aonde estariam os pastores? Significa dizer que quando Deus coloca alguém na direção, doa quem doer. Se tu gosta ou se tu não gosta, tu precisa aprender a se submeter. Se tu está achando que está bom, tu tem duas opções. Uma, partir porta fora, que está ali, ó. Está ali, ó. Você vai embora e não volta mais e procura uma outra igreja. Ou então você aprende a se submeter. Deus deixa as tábuas da aliança para dizer assim para mim e para ti. Ó, é desse jeito. Gosta? Não, eu não gosto. Então você tem a opção de não seguir aquilo que está recomendado através da direção do Senhor. Vou falar outra coisa aqui. Guarda no teu coração. A Bíblia diz lá, Jesus se revela a João na ilha de Pátimos e diz assim: olha, eu vejo 7 estrelas na mão, eu tenho na minha mão 7 estrelas e ando no meio de 7 candeeiros. Os 7 candeeiros significam as 7 igrejas, e as 7 estrelas, os 7 anjos da igreja. Significa dizer, cuidado, porque a tua liderança, ela está na mão do Senhor. Só Ele que trata, só Ele que cuida. Se tu não está gostando, o máximo do que tu pode fazer é dobrar o teu joelho. É dobrar o teu joelho e orar. Do contrário, não abra a tua boca. Cuidado. Paulo vai dizer da ceia, Edson: muitos são os fracos, os doentes, e não poucos os que dormem. Sabe por quê? Porque falam o que não tem que falar. Se colocam numa posição que não podem. Não sabe o peso que é estar aqui do lado de cá. Não tem noção. E aí falam o que não pode ser dito. As tábuas estavam lá para representar o seguinte: olha, isso aqui é uma lei, isso aqui é uma ordem, é uma ordenança e precisa ser cumprida. Mas eu não quero cumprir. Eu só quero cumprir metade dela e a outra metade não. Como é que pode? A arca estava ali com 3 coisas: o pote de maná, estava ali com o bordão de Arão que floresceu, e tinha ali dentro também as tábuas da lei, da aliança que Deus, não da nova, mas da aliança que Deus havia feito. Jesus, ele vem e complica. Alguns acham: ó, pastor, estou debaixo da graça. Eu vou te contar algo. Jesus vem e complica isso aí mais ainda. Pastor, ele permanece, o primeiro mandamento é o mesmo: amai ao teu Deus sobre todas as coisas. E aí os outros 9 ele pega, resume e transforma em um só: e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Querido, estar debaixo da graça é mais complicado do que era estar debaixo da lei. Sabe por quê? Porque antigamente tu ia lá com um cabrito, com um cordeiro, ia lá, fez um monte de besteira, ia lá, sacrificava. O homem ia lá, sacrificava para sua família, para os seus filhos, saía dali, tinha um ano inteiro para começar, desculpa a expressão, fazer um monte de bobagem de novo. Agora não. Jesus, ele deixa um monte de ordenanças. Aí vão falar do divórcio. Questiona Jesus a respeito do divórcio, aquilo que Moisés havia deixado. Aí ele vai dizer: não, foi deixado aquilo por causa da dureza do coração do homem. Ele muda. Aí vem ele dizer: a que é repudiada. E aí vem, e aí fala, meu irmão, desculpa, mas é complexo a peça. Muito mais do que eu imagino, do que tu imaginas. Tinha ali as tábuas da aliança, crente. As tábuas da aliança, ela precisava ser seguida. O Senhor deixa dentro da arca. A arca significava a presença de Deus. E hoje a presença de Deus está na tua vida. Vós sois templo do Espírito Santo de Deus. E na grande maioria das vezes eu não consigo dar atenção. E na grande maioria das vezes eu não consigo estar atentando para isso. E aí, querido, se transforma num monte de zumbis
Que isso, pastor Alexandre? Um monte de mortos vivos. Porque o pior, querido, o pior, porque quando tu parte, fica a incógnita, fica ali uma dúvida, se foi ou não foi, está com Cristo ou não está, e aí eu não sei, não sou eu que vou julgar. Mas o pior é estar nessa terra achando que Deus tem se agradado, e o Senhor tem olhado do alto e tem dito assim: não estou nisto. Me fez lembrar Samuel virando para Saul, Edson, e falando assim: obedecer, Saul, é melhor do que sacrificar. Dizendo para ele assim: olha, agora você quer sacrificar, mas será que não teria sido melhor se você tivesse obedecido o Senhor antes? Sabe o que? Sim, vê se vai entender isso. Chega numa hora dessa, a gente quer procurar um monte de maneira, jeito de, não, agora eu preciso tapar aqui. Aí o Senhor virou, só obedeça. Toca no teu irmão, diz assim: aprenda a obedecer. Obedecer para quem? É difícil, mas respira fundo 3 vezes. Respira aí, respira fundo. E obedeça. Sabe o que é esse respirar fundo 3 vezes? É você se inalar do Espírito, sabe? E obedeça. O meu altar e o teu precisa estar pronto. Uma coisa é a pedra ser bruta, outra coisa é Elias. Imagina, Elias vai lá e diz assim: eu vou escolher uma pedra, tem que ser 12. A primeira é Rúben, é o primogênito. Ele prevalicou, dormiu com a concubina do seu pai na sua própria cama, na cama do seu próprio pai. Bem, a primeira pedra se chama Rúben. Eu vou lá. Mas imagina que eu tivesse tentando pegar a pedra, e a pedra dizendo: não vou, não quero, não, eu não quero, não, você vai fazer parte do alto, não, mas eu não quero, imagina isso. Somos pedras vivas, crente. Significa que Deus dá para mim e para você um desejo de dizer sim, um desejo de dizer não, um desejo de obedecer e um desejo de não obedecer. O Senhor vira através de Samuel, diz: olha, Saul, obedecer é melhor que sacrificar. Melhor do que você sacrificar, você querer sacrificar agora, é se você tivesse obedecido o Senhor lá atrás. Aí chega Abel e Caim, cada um com uma oferta. Aí Caim trabalhava na terra. Qual seria a oferta dele? Os frutos da terra. Aí chega Abel, era pastor de ovelha. Qual seria a oferta de Abel? Daquilo que ele trabalhava, um cordeiro ensanguentado. Aí uns vão dizer: não, porque o cordeiro tipificava Cristo, e Abel então escolhe o cordeiro, Deus honra, olha e tal. Que nada, querido. O Senhor rejeita a oferta de Caim, porque a oferta de Caim, antes de chegar para o Senhor, Deus sonda o coração dele. E o Senhor vira e diz assim: se acaso tivesses procedido bem, acaso eu não aceitaria a tua oferta? Caim, eu sondei foi o teu coração antes da tua oferta chegar no altar. Eu sondei o teu coração antes da coisa tomar forma, Caim. Eu sou o Deus que sondo, ei, querido. O Deus que está sobre a tua vida é aquele que me sonda e te sonda. O pote de maná está à tua disposição. As tábuas da lei, representando hoje a palavra do Senhor, que de ponta a ponta me dá aí uma orientação, é um manancial, me dá uma orientação daquilo que eu tenho que viver. Está à minha disposição, está aqui. Você já reparou que todas as vezes que você está com muita dúvida, tu abre a tua Bíblia, aí o Senhor vai lá e... sim ou não? Mas eu vou para o bordão de Arão que floresceu.
é mostrado que Deus dá uma ordem a Moisés e diz: olha, Moisés, das 12 tribos, você vai escolher um de cada uma delas, vai pegar um bordão. Mas se eu não me engano, da tribo de Levi ou de Judá, tu escolherás mais um, que é Arão. Ou seja, eram 13 bordões. Enterra ele. E eles enterraram. E o Senhor diz assim: no dia seguinte, o bordão que florescer, esse será tido por sacerdote. Senhor, escolhe aí, escolheu. A Bíblia diz que no dia seguinte, eu fico imaginando todo o povo em volta para querer saber, os representantes das tribos para querer saber, e de repente começaram a cavar, e de repente observaram que o bordão de Arão, o 13º bordão, esse havia florescido, aquele bordão havia florescido. Era uma vara de amendoeira, ela havia florescido, e a Bíblia diz, e dava amêndoas maduras, de um dia para o outro. Quando o meu foco está na arca, quando o meu foco está nas coisas de Deus, quando o meu foco está na presença do Senhor, quando o meu foco está voltado para as coisas do Senhor, a qualquer momento Deus faz o sobrenatural acontecer. De um dia para o outro Deus muda a história, querido. De um dia para o outro Deus pega e cria em mim e em você um desejo tão grande de que a minha história pode ser mudada. Significa dizer para você que aquele bordão de Arão que estava sobre a arca, o bordão que floresceu de Arão, que estava dentro da arca, melhor dizendo, era um simbolismo de dizer para você: virá um que muda a história de um dia para o outro, virá um que muda o quadro de um dia para o outro, virá um que muda todas as coisas de uma hora para outra, virá um que no estalar de dedos faz o impossível acontecer, virá um, fala assim, virá um. Agora toca no teu irmão e diz assim: ele já chegou. Pergunta assim: pastor, o que pode estar faltando na minha vida? Os teus olhos, a sua mente. Por que cabeça? Por que cabeça? Porque eu preciso ter a mente de Cristo. Você está entendendo? Diz amém. Eu tive um pastor aqui, alguns anos atrás, que veio no aniversário da igreja, vou terminar agora que meu horário já foi, que falou assim, que o gabinete é o centro nervoso da igreja. O gabinete pastoral é o centro nervoso da igreja. Aí eu, mas por quê, Bíblia? Porque aqui é que são tomadas decisões, aqui é que são feitos gabinetes, aqui é que... Eu falei, Jesus, não é? Olha que coisa linda. Significa que a tua mente, querido, precisa ser a mente de Cristo. Tu precisa ter uma mente renovada como de criança. Tu precisa estar olhando para dentro da arca. Tu precisa entender que tudo isso... Pastor, eu quero maná, mas não quero as leis. Eu quero as leis, mas não quero bordão. Eu quero o bordão e só quero maná, mas não quero as leis. Ei, são as três coisas. Tu entendeu? São as três coisas. Você, para viver dignamente, precisa estar atento a todas as três. Não adianta querer um e não querer o outro. O meu altar precisa estar pronto para receber do Senhor aquilo que é devido. Você lembra de... Eu encerro. Se eu pudesse eu ia mais longe aqui, porque o Espírito está falando e a gente... Mas não posso. Você lembra de Abraão? Quando Isaac pergunta para ele: Senhor, pai, está aqui o cutelo e a lenha e o holocausto. Aí Abraão diz assim: Deus proverá para si, meu filho. Mal sabe Isaac que ele seria o holocausto. Deus proverá para si. Deus não vai te levar a um lugar que você não suporte. Deus não vai te levar a uma extremidade que você não suporte.
Deus não vai fazer contigo nada daquilo que você não suporte. Então aprenda a se curvar. Aprenda a estar debaixo de obediência. Aprenda a entender que é sim, sim, não, não. Se disseram para você que é sim, está acima de você, é sim. Se disseram para você que é não, tem alguém acima de você, é não. E ponto final. Por isso que comigo dificilmente... Eu já tive aqui nessa igreja várias rebeliões. 4 anos para 5, várias. Mas comigo é ruim de me aturar. Porque se bater de frente comigo tem 2 opções. Ou sai ou se submete. E ponto final. Bateu de frente comigo, ou vai sair ou vai se submeter. Porque sou homem de Deus e homem com palavra. E ponto final. Goste quem gostar. O anjo da igreja sou eu. Hoje, por misericórdia, pastor, Deus pode mudar esse quadro amanhã? Pode. Se Ele quiser, Ele pode. Mas por enquanto, abaixo de Deus, quem manda aqui sou eu. E abaixo de mim, minha esposa. E ponto final. Se tu gostou, bem. Pastor, não quero me submeter. Então, querido, pode vir, sobe no gabinete que eu te dou tua carta e tu vai embora. Uma vida de obediência é uma vida com Deus próspera. Uma vida de obediência é uma vida com Deus onde eu vivo a totalidade do Senhor. É desse jeito. Sem tirar e nem pôr. Goste quem gostar. Você está entendendo? Diz amém. Tem 3 coisas. O pote de maná, as tábuas da aliança e o bordão de Arão que floresceu. Está tudo à tua disposição.